Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. O Ramadã é o mês da vitória. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: sem dúvida que Allah vos socorreu em Badr quando estáveis em inferioridade de condições. Temei, pois, a Allah e mostrai a vossa gratidão. E de quando disseste aos crentes: não vos basta que vosso Senhor vos socorra com um envio celestial de 3.000 anjos? Ó Allah, se este grupo for derrotado hoje, tu não serás mais adorado na terra. Estas foram as palavras do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quando ele estava diante do seu Senhor em uma sexta-feira à noite, com suas mãos levantadas ao céu, chorando, enquanto suplicava pela vitória da Ummah. Tão perturbado estava o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que suas lágrimas não cessaram, suas súplicas não terminaram, até que seu manto caiu de seus ombros. E Abu Bakr, radiyallahu anhu, seu companheiro mais próximo, assegurou-lhe que Allah não rejeitaria sua oração. Mas esta não era uma noite comum, e nem um lugar comum. Esta era a noite 17 de Ramadã, e este dua estava sendo feito no Vale de Badr, na véspera da Batalha de Badr, a batalha mais importante já travada pelos muçulmanos. Completamente superados em número por um exército muito maior e melhor equipado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os muçulmanos fizeram tudo o que puderam fisicamente e fizeram dua antes, durante e depois da batalha. Por sua infinita misericórdia, Allah lhes concedeu a vitória contra as probabilidades que nunca seriam esquecidas, onde 313 homens, 2 cavalos e 70 camelos derrotaram um exército de 1.000 homens, 100 cavalos e 700 camelos. O lembrete atemporal dessa vitória foi preservado para nós no glorioso Corão. A Batalha de Badr fortaleceu a fé dos muçulmanos e foi uma vitória decisiva que destruiu as forças do inimigo e estabeleceu firmemente o novo Estado em Medina, como uma poderosa força espiritual, política e agora militar. Não se deve esquecer que tal foi a importância daquela batalha decisiva, que se não fosse pela coragem, sacrifício, perda de membros e vidas daqueles nobres e abençoados companheiros naquele dia, não estaríamos aqui hoje para dar o testemunho de Allah. Assim era o mês de Ramadã no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era um tempo de purificação, de ordenar o bem, proibir o mal e se esforçar arduamente com a vida e a riqueza para tornar a palavra de Allah mais elevada. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros passaram por aproximadamente 9 Ramadãs juntos após a Hégira. E esses Ramadãs foram cheios de eventos decisivos que moldaram o curso da história. Foi neste mês abençoado de recompensa, no dia 20 de Ramadã do 8º ano da Hégira, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam retornou a Meca, não como governado, mas como governante na abertura de Meca, Fatih Meca, quando ele a tomou sob a autoridade do Islã e pela primeira vez na história do Islã. Meca foi conquistada sem batalha. Ele entrou em Meca e tratou o povo com justiça. E ele foi pessoalmente até a Kaaba, apontou para os ídolos com seu bastão e recitou o versículo: dize, chegou a verdade e a falsidade desapareceu, porque a falsidade é pouco durável. Depois disso, todos os ídolos que a tribo de Quraysh costumava adorar, caíram de costas, um após o outro, e então foram queimados, quebrados e descartados. Assim, Meca foi completamente libertada e a era de adoração de ídolos acabou para sempre. Após a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os muçulmanos continuaram com essa sunnah, e Allah o Majestoso usou os crentes para afetar o curso da história. A lógica pode lhe dizer que lutar durante o jejum resultará em uma perda, mas a fé e a confiança em Allah transcendem essa lógica falha. É maior do que isso. E então descobrimos que raramente um mês testemunhou tantas batalhas de luta pela causa de Allah e pela realização de grandes conquistas e vitórias no Islã como o mês de Ramadã. 92 anos depois da Hégira e no Ramadã, Musa ibn Nusayr, governador de Omíada, do norte da África, e seu corajoso general Tariq ibn Ziyad conseguiram libertar toda a Espanha, a Sicília e parte da França, dando início à Era de Ouro de Al-Andalus, onde os muçulmanos governaram por mais de 700 anos. Salahuddin al-Ayyub, após uma série de batalhas contra os cruzados, a batalha decisiva, mais uma vez, ocorreu no abençoado mês de Ramadã, no ano 582 após a Hégira, na qual finalmente
expulsou os cruzados e libertou todas as terras ocupadas, o que resultou na libertação da terra sagrada de Quds, Jerusalém, e a purificação da mesquita de Al-Aqsa da mão dos incrédulos. Em 656 após a Hejra, os mongóis desencadearam sua fúria contra Bagdá e violaram seus muros. Eles assassinaram e saquearam por uma semana a cidade de Bagdá. Algumas estimativas dizem que cerca de 1.800.000 muçulmanos foram mortos. Todo o mundo islâmico tremeu de medo dos mongóis. Este foi um golpe tão decisivo que pela primeira vez, desde os primeiros estágios da fé na época de Badr, houve um medo real de que o Islã e os muçulmanos pudessem ser varridos da face da terra. Em meio a toda essa desgraça e tristeza, e quando os muçulmanos estavam em uma posição real de fraqueza, medo e apreensão, Allah levantou para a Umma o seu servo Saif ad-Din Qutuz, que era um mameluco. Ele uniu os muçulmanos e preparou-os para lutar no mês de Ramadã, na sexta-feira 25 de 658 após a Hejra, quando ocorreu a batalha de Ain Jalut. Qutuz disse por seu exército para esperar que terminassem até o Salat Jum'ah passar, dizendo: não lutem contra eles até que o sol passe do meio do céu, as sombras apareçam e os ventos se movam, e os pregadores e as pessoas comecem a implorar a Allah por nós em suas orações. E depois disso, a luta começou, e pela graça de Allah eles alcançaram sua vitória. Os invasores foram derrotados, e o mundo inteiro suspirou de alívio e ficou admirado com a notável conquista desses nobres filhos do Islã. Este foi o espírito do Ramadã que permitiu que nossos antepassados, justos, enfrentassem desafios aparentemente impossíveis. Foi um tempo de intensa atividade, passando o dia em jejum e luta, e a noite em oração enquanto clamavam a Allah por sua misericórdia e perdão. Vemos que a história do Islã está repleta de lições que iluminam o caminho dos crentes, onde reinos e nações surgiram e caíram. Exércitos marcharam para o leste e oeste, e ainda assim o sol do Islã não se pôs no mundo, mas continuou a brilhar. E muitas dessas vitórias foram no mês sagrado de Ramadã. Hoje o mundo muçulmano enfrenta ocupação imperialista, agressão militar, corrupção generalizada e governantes opressivos. E é fácil testemunhar o estado atual do sofrimento dos nossos irmãos muçulmanos em todas as partes do mundo, e também em Gaza e na Palestina. Mas deixemos que a história sirva como um meio de esperança. Em tais tempos, pedimos a Allah que levante um grupo de crentes que andem nas pegadas do nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os ilustres Sahaba e os outros incontáveis heróis do Islã que deslumbraram o mundo e mudaram o curso da história. Que Allah faça deste Ramadã um ponto de virada na história islâmica e faça de nós a geração de muçulmanos que restabelecerá a vitória da Ummah. Amém. Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. O Ramadã é o mês da vitória. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: sem dúvida que Allah vos socorreu em Badr quando estáveis em inferioridade de condições. Temei, pois, a Allah e mostrai a vossa gratidão. E de quando disseste aos crentes: não vos basta que vosso Senhor vos socorra com um envio celestial de 3.000 anjos? Ó Allah, se este grupo for derrotado hoje, tu não serás mais adorado na terra. Estas foram as palavras do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, quando ele estava diante do seu Senhor em uma sexta-feira à noite, com suas mãos levantadas ao céu, chorando, enquanto suplicava pela vitória da Ummah. Tão perturbado estava o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que suas lágrimas não cessaram, suas súplicas não terminaram, até que seu manto caiu de seus ombros. E Abu Bakr, radiyallahu anhu, seu companheiro mais próximo, assegurou-lhe que Allah não rejeitaria sua oração. Mas esta não era uma noite comum, e nem um lugar comum. Esta era a noite 17 de Ramadã, e este dua estava sendo feito no Vale de Badr, na véspera da Batalha de Badr, a batalha mais importante já travada pelos muçulmanos. Completamente superados em número por um exército muito maior e melhor equipado, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os muçulmanos fizeram tudo o que puderam fisicamente e fizeram dua antes, durante e depois da batalha. Por sua infinita misericórdia, Allah lhes concedeu a vitória contra as probabilidades que nunca seriam esquecidas, onde 313 homens, 2 cavalos e 70 camelos derrotaram um exército de 1.000 homens, 100 cavalos e 700 camelos.
O lembrete atemporal dessa vitória foi preservado para nós no glorioso Corão. A Batalha de Badr fortaleceu a fé dos muçulmanos e foi uma vitória decisiva que destruiu as forças do inimigo e estabeleceu firmemente o novo Estado em Medina, como uma poderosa força espiritual, política e agora militar. Não se deve esquecer que tal foi a importância daquela batalha decisiva, que se não fosse pela coragem, sacrifício, perda de membros e vidas daqueles nobres e abençoados companheiros naquele dia, não estaríamos aqui hoje para dar o testemunho de Allah. Assim era o mês de Ramadã no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era um tempo de purificação, de ordenar o bem, proibir o mal e se esforçar arduamente com a vida e a riqueza para tornar a palavra de Allah mais elevada. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros passaram por aproximadamente 9 Ramadãs juntos após a Hégira. E esses Ramadãs foram cheios de eventos decisivos que moldaram o curso da história. Foi neste mês abençoado de recompensa, no dia 20 de Ramadã do 8º ano da Hégira, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam retornou a Meca, não como governado, mas como governante na abertura de Meca, Fatih Meca, quando ele a tomou sob a autoridade do Islã e pela primeira vez na história do Islã. Meca foi conquistada sem batalha. Ele entrou em Meca e tratou o povo com justiça. E ele foi pessoalmente até a Kaaba, apontou para os ídolos com seu bastão e recitou o versículo. Dize: chegou a verdade e a falsidade desapareceu, porque a falsidade é pouco durável. Depois disso, todos os ídolos que a tribo de Quraysh costumava adorar, caíram de costas, um após o outro, e então foram queimados, quebrados e descartados. Assim, Meca foi completamente libertada e a era de adoração de ídolos acabou para sempre. Após a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os muçulmanos continuaram com essa sunna, e Allah o Majestoso usou os crentes para afetar o curso da história. A lógica pode lhe dizer que lutar durante o jejum resultará em uma perda, mas a fé e a confiança em Allah transcendem essa lógica falha. É maior do que isso. E então descobrimos que raramente um mês testemunhou tantas batalhas de luta pela causa de Allah e pela realização de grandes conquistas e vitórias no Islã como o mês de Ramadã. 92 anos depois da Hégira e no Ramadã, Musa ibn Nusayr, governador de Omíada, do norte da África, e seu corajoso general Tariq ibn Ziyad conseguiram libertar toda a Espanha, a Sicília e parte da França, dando início à Era de Ouro de Al-Andalus, onde os muçulmanos governaram por mais de 700 anos. Salahuddin al-Ayyub, após uma série de batalhas contra os cruzados, a batalha decisiva, mais uma vez, ocorreu no abençoado mês de Ramadã, no ano 582 após a Hégira, na qual finalmente expulsou os cruzados e libertou todas as terras ocupadas, o que resultou na libertação da terra sagrada de Quds, Jerusalém, e a purificação da mesquita de Al-Aqsa da mão dos incrédulos. Em 656 após a Hégira, os mongóis desencadearam sua fúria contra Bagdá e violaram seus muros. Eles assassinaram e saquearam por uma semana a cidade de Bagdá. Algumas estimativas dizem que cerca de 1.800.000 muçulmanos foram mortos. Todo o mundo islâmico tremeu de medo dos mongóis. Este foi um golpe tão decisivo que pela primeira vez, desde os primeiros estágios da fé na época de Badr, houve um medo real de que o Islã e os muçulmanos pudessem ser varridos da face da terra. Em meio a toda essa desgraça e tristeza, e quando os muçulmanos estavam em uma posição real de fraqueza, medo e apreensão, Allah levantou para a Umma o seu servo Saif ad-Din Qutuz, que era um mameluco. Ele uniu os muçulmanos e preparou-os para lutar no mês de Ramadã, na sexta-feira 25 de 658 após a Hégira, quando ocorreu a batalha de Ain Jalut. Qutuz disse por seu exército para esperar que terminassem até o Salat Jum'ah passar, dizendo: não lutem contra eles até que o sol passe do meio do céu, as sombras apareçam e os ventos se movam, e os pregadores e as pessoas comecem a implorar a Allah por nós em suas orações. E depois disso, a luta começou, e pela graça de Allah eles alcançaram sua vitória. Os invasores foram derrotados, e o mundo inteiro suspirou de alívio e ficou admirado com a notável conquista desses nobres filhos do Islã. Este foi o espírito do Ramadã que permitiu que nossos antepassados, justos,
enfrentassem desafios aparentemente impossíveis. Foi um tempo de intensa atividade, passando o dia em jejum e luta, e a noite em oração enquanto clamavam a Allah por sua misericórdia e perdão. Vemos que a história do Islã está repleta de lições que iluminam o caminho dos crentes, onde reinos e nações surgiram e caíram. Exércitos marcharam para o leste e oeste, e ainda assim o sol do Islã não se pôs no mundo, mas continuou a brilhar. E muitas dessas vitórias foram no mês sagrado de Ramadã. Hoje o mundo muçulmano enfrenta ocupação imperialista, agressão militar, corrupção generalizada e governantes opressivos. E é fácil testemunhar o estado atual do sofrimento dos nossos irmãos muçulmanos em todas as partes do mundo, e também em Gaza e na Palestina. Mas deixemos que a história sirva como um meio de esperança. Em tais tempos, pedimos a Allah que levante um grupo de crentes que andem nas pegadas do nosso amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os ilustres Sahaba e os outros incontáveis heróis do Islã que deslumbraram o mundo e mudaram o curso da história. Que Allah faça deste Ramadã um ponto de virada na história islâmica e faça de nós a geração de muçulmanos que restabelecerá a vitória da Ummah. Amém.